Por que pacientes com esclerose múltipla realizam eletroneuromiografia e o exame não identifica nada? Isso é muito comum. Se você for conversar com um grupo de pessoas que têm esclerose múltipla, eles vão referir que quando começaram os seus sintomas, eles realizaram a eletroneuromiografia e o exame foi absolutamente normal. Por que isso acontece então? A resposta para essa pergunta está no conhecimento tanto da anatomia quanto da fisiologia do sistema nervoso central e periférico. A eletroneuromiografia ela é um exame que avalia o sistema nervoso periférico. Ela não consegue avaliar o sistema nervoso central. A eletroneuromiografia ela avalia esse segmentozinho aqui de feixes motores, que nós chamamos de feixes pré-ganglionares, que é justamente onde nasce esse neurônio, sai daqui da medula espinhal, vai se juntar com o componente sensitivo do nervo e posteriormente ela vai vir para o músculo. Essa estrutura entre o nervo e a fibra muscular nós chamamos de unidade motora. Essa é uma estrutura que a eletroneuromiografia avalia muito bem. Então, se você tiver um problema, seja a nível pré-ganglionar, que nós chamamos. Por que pré-ganglionar? Aqui está aquilo que nós chamamos de gânglio da raiz dorsal. Ele é um marco anatômico para a gente diferenciar se a lesão está aqui ou se está aqui. Exemplos de lesões pré-ganglionares seriam a hérnia de disco, comprimindo essa raiz, poliomielite, doenças genéticas como a atrofia muscular espinhal, a famosa AME, também é um problemazinho aqui nessa região onde nasce esse neurônio. Esclerose lateral amiotrófica. Mas esclerose lateral amiotrófica é uma doença do sistema motor central, ok, a eletroneuromiografia não avalia esse trajeto do neurônio, porém, também do sistema nervoso do neurônio motor inferior, que é o neurônio motor periférico. Aí, nesse caso, a eletroneuromiografia consegue avaliar. Então, as doenças pré-ganglionares seriam essas causas. Esse é um termo que nós, neurofisiologistas, gostamos de deixar marcado para o médico, que o problema está ou aqui na ponta anterior da medula ou na raiz do nervo, ou seja, situações compressivas como hérnia de disco ou doenças neurodegenerativas, como o caso, por exemplo, de esclerose lateral amiotrófica, seria uma possibilidade. A porção pré-ganglionar do neurônio sensitivo, ela vai desse gânglio para dentro da medula espinhal. Ou seja, se eu tiver uma lesão aqui na região da medula espinhal, o paciente ele perde a sensibilidade, ele deixa de sentir, ele pode sentir sensação de dormência, mas a eletroneuromiografia não avalia esse segmento. É por isso que pacientes que têm esclerose múltipla, quando eles têm uma mielite, eles perdem sensibilidade e a eletroneuromiografia dá absoluta. Ou seja, toda lesão nessa via sensitiva pré-ganglionar no sistema nervoso central, a eletroneuromiografia não irá detectar. Então, paciente que tem esclerose múltipla, paciente que faz uma mielite transversa, por exemplo, paciente que faz um AVC e lesou o neurônio sensitivo lá em cima, no cérebro, a eletroneuromiografia é absolutamente normal, apesar do paciente ter queixa de perda de sensibilidade, queixa de dormência em determinado segmento corporal. Já as alterações sensitivas pós-ganglionares, ela ocorre desse gânglio para fora, ou seja, a afecção pode estar ocorrendo nas terminações nervosas terminais ou junto com esse neurônio motor, e aí aquilo que nós chamamos de neuropatia periférica. Então, nesse caso, o paciente ele tem fraqueza, tem perda de sensibilidade, ele tem sensação de dormência em segmento corporal. Em resumo, então, o paciente ele pode perder sensibilidade, ele pode sentir dormência, tanto quando tem lesão a nível do sistema nervoso periférico, nesse caso a eletroneuromiografia irá identificar, mas se a lesão for uma lesão da via sensitiva pré-ganglionar dentro da medula espinhal, por exemplo, a eletroneuromiografia vai passar batido, você vai ter sintoma e o exame não irá detectar. Nesse caso, é interessante fazer potencial evocado, sômito sensitivo. Um abraço!